Podcast do Transporte. Paulo Fraga é o CEO da Primova, uma holding que promete descomplicar deslocamentos. Debaixo do guarda-chuva da Primova, a gente encontra o aplicativo Citamob, o sistema de pagamentos PagMob e também a Unic, que vem unificar os diferentes sistemas tecnológicos que fazem parte da gestão do transporte urbano. O podcast do transporte conversou com Paulo sobre os quilômetros já rodados pelas empresas que ele pilota. O Citamob hoje é o maior aplicativo brasileiro de mobilidade. Foi criado em 2014 em Recife. De lá para cá a gente cresceu bastante. O Citamob hoje já acumula aí mais de 22 milhões de downloads da aplicação. Está presente em mais de 300 cidades aqui no Brasil. E hoje é o maior aplicativo de mobilidade que entrega o horário do ônibus. E criamos a Primova como uma holding de mobilidade há 2 anos atrás, ainda durante a pandemia, para estruturar as operações do Citamob, que acumulava ali na época soluções B2B para operadores e órgãos gestores e B2C para o passageiro. E então a gente decidiu dividir as operações, deixar o Citamob aplicativo com foco só no passageiro, entregar o melhor horário do ônibus, ser o melhor aplicativo para essa finalidade. E criamos ali do lado do Citamob uma empresa chamada PagMob, que hoje possui soluções de pagamento e também de atendimento ao cliente, mas muito focado aí no atendimento aos operadores. E daí nasceu a Primova como uma holding. Essa foi a primeira movimentação e hoje a Primova ela se posiciona no mercado como uma holding de mobilidade que fomenta a inovação, novos negócios conectados ao setor de transporte. E a moça do dicionário, gente, fez sinal de parada aqui, hein? Podpedia, o dicionário do podcast. É que entrou uma sopa de letras em inglês aí na fala do Paulo e pode ter gente que se perdeu nesse caldo. Mas é assim, B2B são negócios feitos entre empresas, ou seja, é um business B com outro business B. Já o B2C são vendas e interações que acontecem entre uma empresa e um consumidor, um business B e um consumer C. E para não pisar no freio de novo daqui a pouco, eu já adianto aqui outra expressão em inglês que o Paulo Fraga vai falar já já. Car sharing é o compartilhamento de carros, um primo do bike sharing, que é o compartilhamento de bicicletas, um negócio já mais conhecido no Brasil. Nesses sistemas, a gente aluga um carro ou uma magrela por algumas horas ou até minutos, pega num ponto e pode devolver num outro ponto diferente. Esclarecida aí a questão dos jargões do mundo dos negócios, voltamos ao Paulo Fraga da Primova, que fala do poder catalisador da tecnologia da informação no setor do transporte urbano. Atuo no setor de mobilidade e transporte público já há 23 anos, sempre no setor de tecnologia, então sempre utilizamos tecnologia no transporte público, não é algo de agora, mas mais do que nunca ela é necessária para que tudo aquilo que foi o impacto da pandemia, nesse cenário pós-pandemia, possa apoiar as empresas e o setor de uma forma geral a otimizar e estar mais conectado ao seu cliente. Porque se você observar o que a pandemia trouxe junto com essa transformação digital toda, serviços de alta conveniência, serviços inclusive que concorrem com o próprio transporte público no Brasil. Então hoje você tem aí as empresas de aplicativo, você tem novos entrantes como empresas de car sharing, bike sharing, várias empresas que estão ali ao redor do transporte público, mas o cliente é o mesmo. Então o cliente ele tem um excesso de oferta e o cliente ele já é digital. Então o transporte público não pode ficar à margem desse processo todo. É importantíssimo que o transporte público, que o setor consiga se digitalizar na velocidade mais rápida possível. Isso passa por uma transformação digital, não só dos seus processos, mas também a renovação da tecnologia em si, dentro das operadoras e das cidades. Renovação e capacidade de comunicação entre os vários sistemas que formaram uma verdadeira colcha de retalho tecnológico no transporte urbano, com cada praça, cada operador usando um software diferente. E aí o marco regulatório vai chegar e exigir na prática uma certa padronização, como já nos adianta o Paulo Fraga da Primova.
com a regulamentação, com certeza haverá a demanda de uma padronização, porque essas informações, algumas delas vão precisar ser compartilhadas com o poder público ou com outras entidades que precisam consumir aquela informação. Então, esse é um movimento que é uma tendência. Alguns países da Europa já possuem ali vários protocolos internacionais de padronização de comunicação. No Brasil, isso ainda não é uma realidade, mas uma tendência que fatalmente vai acontecer. A universalização do acesso ao transporte passa por uma integração de dados e passa por uma integração de tecnologias que permita com que os sistemas de transporte se conversem, uma cidade possa utilizar um meio de transporte de uma cidade vizinha. E temos até uma terceira empresa dentro do grupo, que chama-se Ionic, que hoje possui um sistema muito eficiente implantado no BRT de Sorocaba, onde a Ionic integra lá cerca de 16 subsistemas, sistemas de telemetria, câmera, GPS, bilhetagem eletrônica, informação para o usuário, sensoriamento de estação, painéis, uma série de tecnologias que precisam se conversar para que o sistema do BRT e o transporte lá em Sorocaba aconteça de forma mais autônoma possível. Podcast do Transporte.